Olá, queridos amigos da Ataques Prático, bem-vindos a mais uma live. Hoje trataremos da Lei Geral de Proteção de Dados, ou a famosa LGPD. Já vou fixar aqui o nosso assunto enquanto o meu amigo Renato vai entrar, tá? O grande Renato já está por aqui, deixa eu mandar aqui o convite logo para ele. Rapidinho, escapou o nome do Renato. Vem, Renato. Só um instante, meu amigo, vai dar certo. Aqui muita gente entrando já. Renato, qualquer coisinha tu consegue apertar daí. Tá aqui, Renato. Show. Transmitir ao vivo. Pronto, deu certo mandar o convite. Aqui é nosso tema. LGPD. Com Renato Leite. Fala, meu amigo Renato. Tudo bom? Meu grande amigo, tudo bem? Rapaz, beleza demais. Melhor agora, rapaz. Conseguindo marcar aqui algum evento com você, que maravilha. Conseguimos, hein? Você, esse homem ocupado aí, o jurista cearense pro Brasil aí, ó. Rapaz, nós dois, né? Somos bem ocupados, mas graças a Deus, né? Dois cabeções que adoram estudar. Quase não cabe aqui, ó. Estamos aí Quase não cabe aqui despontando. na tela. Olha aí, nosso amigo Kepler já tá por aqui também, viu? Acho que a audiência hoje vai ser top. Só gente do bem, só gente boa. Renato, cara, tá onde? Tá em São Paulo? Tô em São Paulo, cara. Tô aqui nesse lockdown aqui de São Paulo, com um toque de recolher, né? Então, para quem tá acompanhando, aqui a partir das 8 horas, você só pode ir em alguns lugares essenciais, qualquer lugar que você passe, você é convidado para ir para sua casa, né? Então, realmente o negócio tá brabo aqui. Entendi. Como é que tá por aí? Cara, que estamos igual, na mesma. Também lockdown, né? Tudo fechado, com toque de recolher. Enfim, né? Mas eu entendo que é uma medida mesmo necessária, até que as coisas amenizem, né? Tá realmente tudo muito complicado. Mas com fé em Deus, daqui a pouquinho vai estar tudo de boas. E eu vou estar aí visitando, viu? Legal, legal. Você fica no aguardo aqui. Show de bola. Meus amigos, o pessoal já está chegando por aqui, né? A gente já está começando a ter um público bom. Hoje nós vamos tratar sobre a LGPD. Convidei o Renato apresentando ele aqui rapidamente. Eu gosto sempre de falar esse exemplo, né? Enquanto eu estagiei na minha época de estudante de direito, ali na Justiça Estadual, Justiça Federal, no sindicato, né? Os estágios do Renato eram na Organização dos Estados Americanos, na OEA, e na ONU, os dois dos Estados Unidos, né? Então, isso já demonstra que desde cedo o Renato sempre foi muito diferenciado, um cara que é à frente do tempo, muito competente, muito estudioso, e que ele foi se especializando e foi virando referência no Brasil nessa parte em LGPD. Inclusive, foi uma das pessoas que ajudou na construção da LGPD. Então, ninguém melhor do que o Renato para estar aqui com a gente hoje, para trazer alguma luz sobre esse tema, que eu sei que é dificultoso ainda para muitas pessoas, incluindo para mim. Eu tive já alguma dificuldade. Outro dia eu li a lei por cima, mas pelo menos já tive o primeiro contato, né? Para poder ter uma noção geral, para poder também estar aqui conversando. Além disso, o Renato é doutorando na USP, em Filosofia, em Teoria do Estado, se não me engano. Acho que tu tem mestrado também na USP e mestrado na UFC, né, Renato? É mais ou menos isso? Na verdade, eu tenho mestrado e graduação pela Federal do Ceará, né, aí minha alma mater, e eu tenho para fora do Brasil, a LLM é considerado um mestrado, Então, né? LLM, Então, para né, também. você que estudou em Portugal, né? Então, né, Portugal, União Europeia, Estados Unidos, a LLM é considerado um mestrado. Para nós, ele é muito mais uma especialização. Então, eu também tenho LLMs fora do Brasil, Entendi. mas meu mestrado ele é na Federal do Ceará. Maravilha, maravilha. Show de bola. Eu estou lá agora, seguindo seus passos, viu? Um dia eu lhe Eu alcanço. sei, eu Assim, de sei. longe. Mas estamos juntos, cara. Prazer demais, demais mesmo estar aqui com você. Você é uma pessoa, Ave Maria, uma das melhores energias que eu conheço. Pessoa super do bem. É um prazer imenso te receber.
Mas, Renato, vamos dar início aqui, tá? E explicando para quem está nos assistindo, se quiser mandar alguma dúvida, pode mandar. De preferência, tem um balãozinho aqui com a interrogação, você manda, porque às vezes acabam vindo muitos comentários e aí no balãozinho eu consigo identificar aqui com maior facilidade, tá? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu vou começar aqui perguntando para o Renato. Eu vou pedir para ele dar uma explicação breve, geral, sobre, resumindo, o que seria a LGPD. A LGPD que a gente tem ouvido falar muito e muito. A cada mês vem uma novidade. Ah, vai passar a vigorar, aí ampliava o tempo. Não, agora vai ter as multas que estão dizendo que vão começar em agosto. O que é essa LGPD? Explica aí para o nosso público. Legal. Rafa, se der uma travadinha em alguma coisa, dá um toque aqui, porque às vezes a conexão ela não ajuda muito. Tá? Então, acho que primeiro eu queria agradecer Tá com um muitíssimo aqui o pouquinho, convite. tá com um pouquinho de Tá? delay, tá? Mas tá beleza. Deixa eu colocar Então tá chegando, deixa sei eu lá, uns 2 colocar no segundos Wi-Fi aqui. depois, mas tá beleza. Eu vou colocar no Wi-Fi que está Tranquilo. aqui no 4G. Vamos ver, às vezes, hoje o Wi-Fi não estava muito bom, mas vamos lá. Agora deu uma travada. Eu acho melhor deixar no 4G, viu? Não sei se tu tá me ouvindo, mas deu uma travada, Renato. Se tu puder deixar no 4G, vai ser melhor pra gente. Voltou agora, voltou. Deixa nesse mesmo Tá, que o delayzinho tá. tá melhor. Mas dá Beleza, 2 então. segundos não é Tá nada, bom. tranquilo. Tá bom. Então, cara, eu queria primeiro agradecer o convite. Né? Faz tempo que a gente tenta aí fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Então, conheço o Rafael aí de muitos outros carnavais, né? A história é muito boa quando a gente. Essa é uma história que eu tenho muito orgulho de contar, quando ele e o Kepler, meu primo, que está aqui conosco, moravam em Lisboa, né? E a gente era três quebrados, que a gente tinha literalmente a gente para poder conhecer Lisboa, eu passei uns dias lá na casa deles. Era um frio do caramba, porque não tinha nem grana para ter uma calefação muito boa. E a gente não tinha dinheiro para comprar lanche ou comer em restaurante. Então a gente levava, fazia os Marcado. sanduíches de queijo e presunto no sanduíche de queijo e presunto no pão de forma, enrolava no plástico, colocava na mochila para a gente poder passar o dia caminhando, né? E era Então, bom. e era bom, era bom. Então, eu sinto muita falta, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de estar, antes da pandemia, eu tive a oportunidade de estar novamente em Lisboa, cara, e lembrei muitos dos locais, inclusive, que a gente parou para poder comer alguma coisa. Foram dias muito legais, né? E desde então, eu tinha acabado de informar, a Rafael ainda estava na faculdade junto com o Kepler, né? Então, realmente foram dias muito bons e desde então eu tenho a possibilidade de acompanhar esse crescimento exponencial aqui que tem. Então, meu amigo, obrigado e meus parabéns realmente por essa sua, dizer assim, essa sua carreira brilhante. E assim, também todo mundo, três cabeças em Lisboa, né? O Kepler tá falando aí, tá? Então, acho que tentar dar uma visão. E outra coisa, Rafael, acho que até antes disso, né? Então, eu tô há pouco mais de 10 anos em São Paulo e muitas vezes eu tentei trazer o tema de direito e tecnologia para Fortaleza. Tentei levar o tema, na verdade, né? Eu estou aqui e sempre foi difícil, apesar que eu fazia parte da comissão de informática jurídica, depois comissão de direito e tecnologia da OAB Ceará, junto com o André, o Carlos Eduardo Barbosa, o Caio, o Renato Torres, que estão, a Larissa, que é nossa amiga em comum também, né, a gente fazia parte, mas sempre era um tema um pouco árido, principalmente para o empresariado cearense. O empresariado cearense parecia não acreditar muito na necessidade de se portar com questões de informações, né? Seja segurança da informação, seja proteção de dados, seja uso dos dados, né? Então havia muito isso. Eu cheguei a abrir escritório em Fortaleza, ter filial em Fortaleza, ter representante em Fortaleza, fazer vários eventos e nunca deu muita tração. E eu estou muito feliz agora porque isso eu vi que mudou. Realmente eu vi que mudou. Acho que a LGPD, e eu sei que é uma das perguntas que a gente conversou, a LGPD vai pegar, já pegou.
e pegou no resto do Brasil e pegou no Ceará. Né? Eu tenho tido a oportunidade de conversar, vou até falar de algumas iniciativas que estão acontecendo, mas eu tenho muitos bons alunos, então acho que eu, hoje acho que eu não me apresentei, né? Além de eu gosto de falar que o meu primeiro título é ser cearense, ser cabeçudo, mas hoje eu sou diretor de privacidade e proteção de dados do Twitter para a América Latina, né? Aquela a rede social do passarinho azul, né? Que todo mundo conhece, que é o diário oficial que nós temos do país. E também hoje também sou professor e fundador do Data Privacy Brasil, que é um centro de educação, treinamento e pesquisa na área de privacidade e proteção de dados. E nos últimos 3 anos nós tivemos muitos e muitos alunos e alunas do Ceará. A gente está no Brasil inteiro e muita gente do Ceará, tá? Muita gente muito boa. Nós temos a Mariana, que está no laboratório do Estado do Ceará de uso de dados. Nós temos o Thiago, nós temos várias outras pessoas que foram nossos alunos e têm ajudado a levar para Fortaleza esse movimento, né, que antes você ficava meio que limitado a outras regiões do país. Então, isso me deixa muito satisfeito. E aí, iniciativas como essa, né, que você está trazendo, e também algumas outras que estou tendo a oportunidade de participar. Bem, feito esse introito, vamos ao assunto. LGPD, tá? Então, LGPD é a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, ela entrou em vigor no ano passado, em 16 de setembro do ano passado. Ou seja, a lei já está valendo, não é a lei vai para agir, a lei já está valendo. Depois a gente pode falar sobre fiscalização. Ela é uma lei que ela foi aprovada em agosto de 2018, portanto as empresas tiveram as organizações, porque ela se aplica também para o setor público, elas tiveram 2 anos, pouco mais de 2 anos, para poder se adaptar. As empresas que a partir de setembro do ano passado não se adaptaram já estão em violação à lei, às regras, isso é importante a gente comentar. E apesar que a gente falar é uma lei nova, ela é uma lei que passou por mais de 10 anos de discussões. Eu tive a oportunidade de participar das discussões desde a primeira versão da lei. Então, a primeira versão da lei, chamada de anteprojeto, ela data de agosto de 2010. E eu participei dessas discussões desde então, participei como das consultas públicas, como especialista convidado do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, participei de audiências públicas na Câmara dos Deputados, assessorei diretamente alguns parlamentares responsáveis pela discussão e pela redação da lei, e até hoje tem uma atuação que permite essa interação direta. Na época foi a redação da lei e hoje a interpretação da lei. Então, o que seria, em poucas palavras, essa Lei Geral de Proteção de Dados? Então, primeiro, a lei geral, eu sempre falo isso, ela não é uma lei de internet. A gente já tem uma lei de internet, desde 2014, chamada Marco Civil da Internet, que é uma lei, inclusive, mais rígida com relação ao uso de dados do que a LGPD. Ah, mas as empresas não se preocupavam, porque tinha uma diferença, nós não tínhamos uma entidade para fazer a fiscalização própria dessa lei, e agora mudou. Então, é uma lei que se aplica para serviços online e serviços offline. Então, a gente está falando aqui de um e-commerce, a gente está falando de um curso online, a gente está falando aqui de uma padaria, de um supermercado, de uma empresa de manufatura, uma empresa de aviação, uma empresa de mineração, uma startup, o que for, essa lei se aplica. Por quê? Porque essa é uma lei que vai se aplicar para o uso de dados pessoais. O que é dado pessoal, né? A gente pensa muito só em nome, RG, CPF, mas é muito mais do que isso. Toda e qualquer informação sobre uma pessoa natural, uma pessoa física, né? A gente não está falando, essa lei não se aplica para o dado de uma PJ. Então, o faturamento da PJ, CNPJ, mas as informações de pessoa, essa lei vai se aplicar. Então, ela vai se aplicar para o nome do Rafael, o que o Rafael gosta de fazer, o que o Rafael o que o Rafael navega na internet, as transações financeiras do Rafael, com quem o Rafael se relaciona, os clientes do Rafael. Essa lei vai se aplicar para dados de colaboradores. Então, mesmo, eu não sou uma empresa que lido com consumidores, eu lido com outras empresas. Todas as empresas ainda são feitas de pessoas.
enquanto as empresas ainda forem feitas de pessoas, essa lei vai se aplicar. Então, ela vai se aplicar para órgãos públicos. Então, a gente está falando aqui de secretarias, do município, do Estado, as agências reguladoras, órgãos, todas elas têm que se adaptar. Então, a lei vai se aplicar para online, offline, público e privado, inclusive para dados corporativos. Porque muitas vezes a gente tem uma empresa e pensa assim, os e-mails que os funcionários trocam ali são e-mails da empresa. São, mas eles também são dados pessoais. Essa é uma lei que ela diferencia entre propriedade sobre os dados, que é uma questão de propriedade intelectual, e titularidade. Os dados e informações que são sobre mim, sobre você, sobre qualquer colaborador, sobre qualquer cliente, sobre qualquer fornecedor de serviço, essa lei vai se aplicar. Então, mais ou menos entendendo o escopo dessa lei. Essa lei, inclusive, se aplica para empresas que nem estão no Brasil, mas que oferecem seus serviços para o Brasil. Todo mundo vai lembrar, por exemplo, lembra quando o WhatsApp foi bloqueado? Sim. Porque disseram que o WhatsApp não respeitava as leis do Brasil? Se você tem uma empresa que não respeita as leis do Brasil, seja uma empresa de fora daqui, ela pode ter os seus serviços suspensos. Inclusive, se você é uma empresa que não está na internet. Então, a gente tem que tirar da cabeça de que essa é uma lei somente para a internet. A gente ainda escuta muito isso. Com toda e qualquer relação, da padaria ao M. Dias Branco, da Fundação, da Unifor, Fundação Edson Queiroz, até isso que a gente está fazendo agora, essa lei vai se aplicar. Então, ela é uma lei que a gente pode falar que ela é mais abrangente que um Código de Defesa do Consumidor, ela é mais abrangente do que uma CLT, ela é mais abrangente até mesmo de questões tributárias, porque são leis setoriais. Essa é uma lei que vai se aplicar para todos os setores da economia, da sociedade. Perfeito, maravilha. Aproveitar aqui, viu, Renato, para depois não puxarem a nossa orelha, mandar um abraço aqui para a tia Sueli, que ela mandou mensagem para a gente tem que registrar. Eu vi aqui que também entrou a Jana, que agora está fazendo um belo trabalho aqui, recentemente assumiu a presidência da Comissão de Compliance da OAB Ceará, e eu tenho certeza que vai fazer um grande trabalho. Beleza, Renato, você já explicou aí no geral essa questão da lei, acho que ficou muito claro, e você tocou num ponto que era dúvida de muita gente. Tem muita gente achando assim, não, rapaz, esse negócio é para o Facebook se preocupar, é para Google se preocupar, não é para o meu negócio não, meu negócio é pequeno, não vai se preocupar com isso não. Você já deixou bem claro que não é bem assim, E aí, eu queria saber, as empresas, elas precisam se adaptar a essa legislação. Qual seria o pontapé inicial? O que a empresa precisa fazer para se adaptar à LGPD? Legal. Vamos trazer isso para um exemplo concreto. Vamos imaginar um plano de saúde. Vamos imaginar o seguinte. Imagina que você tem um plano de saúde que a principal forma de um plano de saúde ele funcionar é através de informações dos seus clientes. Né? Então, nós vamos ter informações que, inclusive, são mais delicadas, que são mais sensíveis, que a gente vai ter dados de saúde. O que essa lei fala? A lei, ela não proíbe, de maneira alguma, qualquer uso de tipos de dados. Tem muita gente que eu vou conversar ainda que ela fala, mas essa lei vai proibir que eu faça isso, isso e aquilo. Olha, essa lei só vai proibir de fazer o que hoje já é proibido. Não tem nada que hoje eu faça, com raríssimas exceções, na verdade, não tem nada que hoje eu faça que eu não vou poder continuar fazendo com essa lei. Todavia, essa lei, ela traz alguns requisitos para poder utilizar esses dados de uma maneira mais adequada. As empresas, como um plano de saúde, imagina, elas vão ter que olhar para dentro de casa, o que a gente chama de fazer um diagnóstico, um assessment, para poder identificar quais são os dados pessoais, quais são as informações sobre as pessoas que elas têm, como elas utilizam esses dados e poder verificar se essa utilização está em conformidade com o que a lei preconiza, com o que a lei determina. Então, a lei, ela traz o que a gente chama de... Vou usar um conceito jurídico e depois vou explicar. Ela traz um negócio chamado de bases legais. Bases legais são hipóteses em que a lei autoriza a utilizar os dados. Uma das primeiras coisas que qualquer organização vai ter que fazer, independente do tamanho, independente se é saúde, educação, aviação, mineração, automobilística, plataforma de internet, padaria, o que for, vai ter que fazer, se é órgão público ou privado, é olhar para dentro de casa,
ter um mapeamento, um conhecimento dos dados pessoais que ela utiliza para diferentes finalidades, com diferentes usos, e poder encaixar esses usos nessas bases legais, essas hipóteses autorizativas. Isso permite, isso por si já é um trabalho que demanda bastante tempo e conhecimento para poder fazer esse encaixe nessas atividades. Só que esse é um trabalho também que ele, se ele for feito de maneira adequada, ele permite que as organizações olhem para dentro de casa e melhorem os seus processos. Porque, na verdade, todo uso de dado é um processo. Eu tenho um processo interno, então imagine que eu tenho um processo de pegar o plano de saúde, de concessão de autorização para poder fazer um exame. Então, eu vou no laboratório, quero fazer um exame lá de sangue, o laboratório pega quais são os exames, entra em contato com o meu plano de saúde, o plano de saúde vai verificar se eu posso fazer aquilo ali, ele vai autorizar, eu faço o exame, essa informação é enviada para o plano de saúde reembolsa o laboratório. Isso é um processo. Esse processo, ele tem uma série de dados pessoais que eu vou ter que analisar para verificar se eu estou somente utilizando os dados de maneira que eu preciso, os dados de maneira adequada. Isso permite, inclusive, eu reconstruir esses processos, tornar esses processos mais eficientes, menos custosos, até mais rápidos. Então, o primeiro passo, Rafael, é esse diagnóstico. Como uma consultoria, né? Você faz consultoria tributária, você faz consultoria trabalhista, você vai olhar para a empresa, vai identificar as práticas da empresa, vai contrastar essas práticas com o que a lei determina, vai identificar o que não está correto e vai sugerir, olha, você tem que fazer A, B e C para ficar correto. A lógica, ela é similar com as suas particularidades de uma lei geral de uma lei de dados. E a lei, ela traz uma série de novas obrigações para essas organizações que antes não existiam. Então, além de olhar para dentro de casa e encaixar o uso dos dados na forma como a lei diz que é o correto, eu vou ter que implementar uma série de novas atividades que antes dessa lei entrar em vigor, essas empresas não tinham que se preocupar. Perfeito. Maravilha. Maravilha de explicação. O pessoal está mandando aqui algumas dúvidas. Eu vou só seguir um pouquinho mais aqui o nosso cronograma e em seguida a gente resgata aqui as dúvidas que o pessoal vai mandando para a gente poder estar respondendo também. Vamos lá. E aí, uma coisa que tem se falado muito, principalmente porque estão dizendo que vão começar a ser aplicadas a partir de agosto desse ano, é a questão das multas. E aí fala de valores altos, né, que seriam exorbitantes. Como é que está essa situação? Legal. É engraçado, né? Quase todo evento que você vai sobre LGPD, o primeiro slide que você vê é multa de 50 milhões de reais. Né? E eu vejo, assim, eu vi que a Roberta, conterrânea nordestina que está aqui também, ela fez o curso do Data Privacy, e no curso principal do Data Privacy nós temos cerca de, só de slides, a gente tem mais de 1000 slides. Só de slides, fora são 75 horas de aula só sobre LGPD e não dá tempo. Em mais de 1000 slides, não tem nenhum slide que a gente fala de multa. O artigo que cita multa, o cifrão lá, nem existe no nosso material. Por quê? As empresas vão ser multadas? Vão ser multadas. As empresas vão ser investigadas? Vão ser investigadas. Nós temos uma série de... Já a gente vai falar aqui para essa fiscalização, mas as empresas podem ser investigadas pelo PROCON, pelo Ministério Público, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente vai falar um pouco mais já. Pode ser investigadas pela Secretaria da Fazenda, porque a Secretaria da Fazenda pode aplicar a LGPD. O Judiciário, não tem... A Secretaria, quando a gente for pegar aqui uma delegacia da Justiça do Trabalho, que vai verificar o uso dos dados dos colaboradores, a Justiça do Trabalho, que os colaboradores agora podem pedir uma cópia de seus dados, podem pedir eliminação de certos dados, vão aplicar. Tá? Então, as pessoas ficam muito preocupadas com multas. Só que, assim, as multas, elas vão ter que passar por todo um processo administrativo. Nós sabemos, nos principais setores, quem realmente vão ser aquelas empresas que vão receber as grandes multas. Então, no setor de internet, a gente sabe quem vai ser investigado. No setor automobilístico, a gente sabe. No setor de varejo, a gente sabe. No setor de e-commerce, a gente sabe. E assim vai. No setor de produtos de primeira linha, a gente sabe quem vai ser investigado.
Só que qual é a grande preocupação, Rafael, que as empresas de todos os tamanhos têm que ter? Antes de se preocupar com as multas. E eu acho que é isso que talvez o empresariado cearense pudesse realmente se preocupar. Perda de oportunidades de negócio. Por quê? Como é que funciona? A economia ela funciona em um modelo de escadinha. Né? Ou seja, os grandes contratam os médios contratam os pequenos. 95% da nossa economia no Brasil elas são de pequenas e médias empresas. E muitas das pequenas e médias empresas dependem ou de uma venda direta, ou elas dependem de uma contratação com empresas médias ou com empresas grandes. Essas empresas grandes, elas sim vão ser mais facilmente investigadas e possivelmente pode levar a uma multa. Só que se uma empresa grande contrata com uma outra empresa que não está adequada à LGPD, a empresa grande já não está adequada. Por quê? A lei ela estabelece, a gente está num canal que tem mais pessoas da área de direito, ela estabelece uma responsabilidade solidária e, em algumas situações, inclusive, objetiva. Isso significa que todas aquelas entidades que têm um contato com os dados pessoais podem ser solidariamente responsáveis, em conjunto. Então, uma empresa grande, imagine você tem assim, empresa grande que quer contratar, está fazendo cotação no mercado. Sei lá, então a gente pega, por exemplo, uma empresa no Ceará, uma universidade. Imagina assim, uma universidade no Ceará, e essa universidade no Ceará, ela quer contratar uma empresa para poder fazer terceirização da segurança do campus. A gente tem muito, né? Seguranças lá, limpeza do campus. Aí você tem empresa A, B e C. E aí, toda contratação, você tem os requisitos. Um dos requisitos que passa a existir agora, que já existe desde setembro do ano passado, é estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque essa empresa grande, se ela contrata uma dessas três empresas que não está adequada, ela passa a estar inadequada e ela está mais suscetível de uma investigação e de uma penalidade, que pode ser multa, pode ser suspensão das atividades, pode ser bloqueio de muita coisa. Então, estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados agora se torna um diferencial competitivo. Você pode até, imagina startups que se colocam à frente. Olha, assim, tem muita startup, empresas com que eu trabalhava, que já colocavam isso como selo, como diferencial, marketeavam o fato de estar adequado. Então, antes de se preocupar, até em maio de 2018, eu escrevi um artigo exatamente sobre isso. Esqueçam as multas, se preocupem com os contratos. Se eu não estou adequado, isso inclusive passou desde o dia 16 de setembro do ano passado, isso é uma causa de rescisão justificada de contratos, porque está na lei. Então, vão ter multas? Vão. Mas antes de se preocupar com multas, se preocupem em isso ser um diferencial competitivo para você ter novas oportunidades de negócio no setor que você atua. A Jana colocou aqui que é o pesadelo do compliance, é o reputacional para acesso a operações, né? Eu vejo um movimento muito parecido com o que está ocorrendo com a LGPD, eu vejo até caminhando em conjunto com a questão do compliance. Acho que pode até ser um plus que o pessoal do compliance pode também estar trabalhando. E eu vejo muito, Renato, você falou uma questão que é muito importante, que é a questão econômica. A gente vive numa economia que ela hoje é globalizada. E os países da Europa, os Estados Unidos, quando vêm fazer negócios aqui no Brasil, por exemplo, eu advogo para sindicato de trabalhadores, conheço algumas indústrias da área de calçados que fabricam, por exemplo, para Nike, que se os caras não tiverem lá um acordo coletivo com o sindicato, passou a ser exigido. Então, essa questão da LGPD, eu não tenho dúvidas que muitas empresas dessas internacionais, para fazer os negócios com as empresas aqui do Brasil, já estão exigindo. E é como tu disse, é uma reação em cadeia, onde vem a exigência da maior e vai se aplicando às menores. E aí quem estiver preparado vai sair na frente. Excelente essa sua dica. Pegando isso aí, Rafael, hoje mesmo, hoje à tarde, você estava numa negociação de um deal com o Brasil, de um deal já estava certo em 5 países da Ásia, que não tem as mesmas regras de proteção de dados do Brasil, e foi suspenso no Brasil. Deal milionário. Por quê? Porque na Ásia não tinham que se preocupar na forma como os dados seriam utilizados, e todo um processo de diagnóstico para fazer isso aqui no Brasil tinha que ter. Então tá lá, ó,
Enquanto não fizer essa análise e for aprovada essa análise, o deal não sai no Brasil. Maravilha. Mandar um abraço aqui para o meu sócio ananista, que prestigiando a gente. Um dos grandes empresários da área contábil aqui do Ceará, viu, Renato? Depois tem que conhecer, acaba gente boa demais. Tem um vinhozinho bom, rapaz, na casa dele. Opa, coisa boa! Renato, tu já falou um pouquinho, mas só para reforçar, e quem é que vai poder fazer a fiscalização da aplicação dessa legislação? Uma coisa interessante, já vai existir uma fiscalização indireta, digamos assim, do próprio mercado. A empresa vai querer contratar quem está aplicando, mas com relação aos órgãos oficiais. Isso que você fala dessa fiscalização direta, em termos jurídicos, a gente chama de private enforcement. O próprio mercado vai aplicar a lei e vai exigir o cumprimento dessa lei. Como a gente tem compliance de todos os setores agora, a Jana que está aí sabe muito bem, sabe melhor do que a gente, em que o próprio mercado exige determinadas regras, o segmento de determinadas regras. Uma das questões que faz realmente essa lei pegar seria justamente que ela cria o que a gente chama da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma nova entidade reguladora, né? Nós temos, então, nós temos várias entidades reguladoras, como a Anatel, que cuida da parte de telecomunicações, Bacen, que cuida da parte de instituições financeiras, e vai, a ANS, entre outros. Essa lei, ela criou essa nova entidade, essa entidade já está estabelecida, já está em pleno funcionamento desde o ano passado, e essa entidade, ela tem um grande diferencial. Em vez de ela poder atuar em só um setor específico, como a Anatel, como o Bacen, ela pode atuar em todos os setores. Então, ela é uma super entidade reguladora, que tem poderes amplos, inclusive de auditoria. Essa entidade pode chegar, por exemplo, no plano de saúde, que eu mencionei aqui, na rede de farmácia, na rede educacional, na rede automobilística, na rede de hotéis, e assim vai, na rede de restaurantes, na rede de supermercados, e pode chegar, eu quero ter acesso aos seus livros, aos seus sistemas, aos seus contratos, aos seus instrumentos, porque a lei exige o desenvolvimento de vários instrumentos, quer acessar tudo para verificar se você está cumprindo com a legislação. Eu quero ter acesso a quem são os seus fornecedores. Eu quero ter acesso a tudo isso aqui. Então, essa entidade, ela tem inclusive a possibilidade de atuação internacional. Você falou aqui de algumas questões internacionais. Então, o grande diferencial para dizer que essa lei ela tem dentes é porque existe uma entidade que fiscaliza. Ah, Renato, mas é só uma entidade no Brasil inteiro. Não. Porque a lei ela não limita a atuação a essa entidade. Essa entidade ela é a instância máxima de interpretação da lei. Mas, PROCON, vamos falar assim. Rafael, vamos lá. Faz uma trivia aqui. Quantos PROCONs vocês acham que existem no Brasil? Rapaz. Bota a galera aí no chat aí, ó. Desafio, vê quem ganha aí, ó. Alguma coisa. E aí, pessoal, nos ajudem aí. Quantos PROCONs tem no Quantos Brasil? PROCONs vocês acham que existem no Brasil? Só aqui no Ceará, cara, eu acho que deve ter, sei lá, só em Fortaleza, pelo menos uns 6. Vamos lá. Quantos PROCONs? Alguém chuta aí, no Brasil. Por baixo, galera. Por baixo aí. Enquanto o pessoal vai respondendo, a Jana aí, Renato, tá dizendo que é a maior seguidora do Data Privacy, viu? Está louca para sair o curso de mercado financeiro, rapaz. Providencia isso. Tá, não, a gente está com algumas boas novidades ainda para esse ano. Mas só para a galera ficar, ó, Rafael. Lá em 300, ó. 500. Só de. Legal. 798. Caramba! Nós temos 798 PROCONs no Brasil. Significa que nós temos 798 entidades que podem aplicar LGPD. Nós temos Ministério Público, nós temos Judiciário, Judiciário Especial, normal. Nós temos órgãos específicos do Ministério Público para poder fazer essas investigações. Então, nós temos só, inclusive com acordo de cooperação, como foi assinado agora, essa semana, de ontem, um acordo de cooperação entre a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e a Autoridade Nacional. Tá? Então,
A prática Tio colocou aí. Kleber na Então, prática foi dar uma gugada, colocou viu, já. Renato? Então, nós temos, na verdade, todo um ecossistema de aplicação dessa lei. Desculpa o barulho aqui, pessoal. Não, Então, tá na de boa, verdade, viu? tá bom? Quando você vê, até mesmo, Rafael, quando você vai conversar com alguns clientes estrangeiros e vai explicar a complexidade do sistema de aplicação dessa lei aqui, é um negócio de louco. Eu estava conversando com uma aluna nossa esses dias e ela estava querendo contratar um DPO. A gente pode até falar sobre a figura do encarregado de DPO. E eles estavam querendo trazer uma pessoa de fora do Brasil. Olha, a pessoa pode até saber muito de produção de dados, mas entender como o Brasil funciona é a mesma coisa que você pegar um advogado tributarista europeu e trazer para aplicar, entender o sistema tributário brasileiro. O Isso é ICMS do loucura. Ceará. ICMS do Ceará. Tá? Então, realmente, isso é muito complexo. Então, como eu disse, nós já tínhamos leis de dados antes. O Código de Defesa do Consumidor está aí desde 90, que tem questões de dados, Marco Civil da Internet, entre outras. Só que a gente não tinha todo um ecossistema para se preocupar realmente com a aplicação dessa lei, cobrar a aplicação dessa lei, fora essa pressão privada e internacional para que a gente tenha esses padrões adequados. Perfeito, Renato. E dando uma funilada agora, o pessoal está mandando aqui algumas perguntas, mas a gente tem um roteirinho. Eu acredito que muitas perguntas de vocês vão sendo respondidas ao longo do roteiro. Ao final, sobrando um tempinho, a gente volta e faz aqui essas perguntas. Mas eu queria saber exatamente como um profissional ele pode se preparar para atuar na questão da LGPD. A gente não está falando mais da empresa, mas do profissional. Legal. Tá. Acho que, primeiro, essa lei criou uma nova profissão, que é que é a profissão que em português é chamada de encarregado, e que comercialmente, nacionalmente é conhecido como Data Protection Officer, que é a função da organização que pode ser exercida por uma pessoa, por um time, inclusive isso pode ser terceirizado. Eu posso ter uma consultoria que faz isso, que é responsável por supervisionar o que a gente chama do programa de privacidade e proteção de dados da organização. Uma organização ela tem todo um processo de adaptação, diagnóstico, planejamento e implementação. O que é que vai ser feito? Implementar um programa de privacidade. Ao implementar esse programa de privacidade, você tem que gerir esse programa de privacidade. Não é que você tem um programa de compliance, não é que você tem um programa de corrupção, então você tem que gerir esse programa. Para gerir esse programa, você tem essa figura do encarregado. Essa figura do encarregado, ela passa a ser obrigatória. Não é toda organização, eu vou dizer assim, toda organização, parêntese, porque nesse momento a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está discutindo algumas situações onde essa função poderia ser dispensada, por exemplo, pequena e média empresa. Mas, se você não é uma pequena e média empresa, provavelmente você tem hoje a obrigação de ter na sua empresa uma pessoa que exerça a função de encarregado. Você pode tratar os dados da melhor forma. Se você não tem isso, você já está violando a lei. Então, já está passível a uma investigação. Estima-se, uma pesquisa que saiu de uma associação internacional, que só no Brasil, pegando todas as possibilidades de dispensa dessa função de encarregado, serão necessários 50 mil profissionais preparados para atuar com privacidade e proteção de dados. Tá? Então, hoje, a gente não tem nem isso nem de perto. Nos últimos 3 anos, o Data Privacy Brasil formou quase 4 mil pessoas. Né? Então, a gente tem vários cursos de formação, nós temos certificação para poder garantir que se tem as habilidades e conhecimento para exercer essas funções. Então, quem quiser exercer essa função vai ter que realmente se preparar. Você até falou no começo, poxa, eu li a lei, mas a lei não é uma lei fácil, é uma lei curta, são 65 artigos, mas ela traz conceitos... Muitos conceitos novos. Muitos conceitos novos, que se você não tem uma carga de leitura, de preparação, de casos para entender realmente esses conceitos, é igual como eu entender o ICMS do Ceará.
Ah, se eu ler, você acha que se eu ler o ICMS, as regras do ICMS do Ceará, eu vou saber como se aplica ICMS, mas nem a pau. Não vou conseguir nem ler esse negócio de direito. Então, você tem o Data Privacy Brasil, você tem uma série de outras instituições que preparam os profissionais, você tem uma série de certificados, tem algumas novidades que a gente está trazendo no Data Privacy Brasil em 2021, mas é muito importante também que a gente passe a ter nos cursos de direito lembrando, não lembra assim, falando que essa não é uma profissão exclusivamente dos profissionais do direito. Não tem nada na lei que diga eu tenho que ser bacharel em direito, eu tenho que ser formado em direito, eu tenho que ter OAB para poder atuar na área de privacidade e proteção de dados. Não. O que é que, bem básico, o que é que se espera do profissional? Primeiro, que ele tenha muito conhecimento em leis de proteção de dados. E quando eu falo leis, não é só LGPD, porque, por exemplo, se eu tenho, imagina que eu tenho aqui educacional, setor educacional. Vou pegar o setor educacional, você tem uma série de regras no MEC de como lidar com os dados pessoais dos alunos. Setor de saúde, pandemia, tem uma série de regras de como lidar com os dados de pacientes, como compartilhar esses dados, os limites do que pode ser feito com esses dados. Então, o profissional ele tem que ter muito conhecimento no ecossistema regulatório de privacidade e proteção de dados. Então, você tem que buscar locais para ter acesso a esse conhecimento. Segundo, o profissional ele tem que ter uma facilidade, uma curiosidade, uma facilidade em entender muito como as tecnologias funcionam. Tá? Ah, mas poxa, eu sei usar. Eu estava conversando com a candidata a estágio. Ah, mas eu tenho muita facilidade para lidar com essas novas plataformas de internet. Beleza, uma coisa é saber como o Instagram funciona, o TikTok funciona. Uma coisa é você ter curiosidade de entender o que acontece por baixo, dentro dele. Você tem que entender. Você tem que entender quais são. Beleza, eu vou lidar com um sistema de gerenciamento de pacientes no hospital que vai compartilhar os dados do plano de saúde do hospital com o Ministério da Saúde e com a ANS. Como é que isso acontece? A pessoa, e eu vou para o terceiro elemento, quem vai atuar nessa área tem que ter uma habilidade de comunicação muito forte. Porque você vai ter que falar com a área de produtos, com o jurídico, com o compliance, com a área de engenharias, com a área de relações públicas, relações institucionais, vai ter que falar com o regulador, vai ter que falar com os clientes, vai ter que falar com a área de RH, vai ter que falar muito. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é sentar com a área de produtos de engenharia e dizer, olha, vocês estão querendo criar um produto novo. Eu fiz isso hoje à tarde. Beleza, como é que a gente cria isso aqui? Porque eu vou ter que entender como esse produto funciona. Tá? E por último, uma habilidade muito forte, eu vou só citar 4, de gestão de projeto, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade de Direito. Levanta a mão aqui quem é que teve alguma disciplina de gestão de projetos na faculdade de Direito. Não conheço. Sim. Não conheço. E é extremamente necessário. Então, você vai ter que lidar com a forma de gerir equipes, vai ter que gerir projetos, gerir prazos, cobrar, fazer o negócio funcionar. Não é simplesmente a função de. A gente tem muitos juristas, eu sei que não é o seu caso, a maioria que estão conosco, mas fica sentado, dá o seu parecer e espera a bomba cair. Não é assim também. Né? Você tem que ter uma dinâmica muito forte de trabalho. Renato, aproveitando aqui para mandar os abraços, né, entre uma fala e outra, Paulo Almada, que é referência em CMS aqui no Ceará, ele botou assim, CMS Ceará é tranquilo, porque ele é referência, um grande estudioso, parceiro nosso aqui da Táxi. Se trouxer para a Táxi também é tranquilo, viu? CMS aqui a gente é fera. E um abraço muito especial, cheio de carinho para minha amiga Rosana aqui em Jobim, que ela, para mim, é referência no Brasil também de compliance. Tem um livro publicado sobre compliance, foi a dissertação dela no mestrado, e tem o doutorado também voltado nessa área, direto lá do Rio Grande do Sul. Então, é um prazer ter a Rosana aqui também. E a tia Sueli colocando aqui, ó, haja estudo. É isso mesmo, tia Sueli. Aqui é 2 cabeção, a gente está aqui para estudar. Renato, aí uma outra questão. Então, muitas empresas, ó, não precisam ser um profissional voltado ao direito. O que muitas empresas podem fazer é pagar um treinamento, por exemplo, para um empregado seu ficar responsável por essa área. Mas, pela lei, pela legislação, as empresas vão ter que nomear um profissional responsável por ser esse encarregado dos dados, não é isso? Exatamente. Perfeito. E aí, outra questão, que eu acho que talvez as pessoas estão mais preocupadas hoje com esses 2 pontos. É o que eu vejo, as pessoas, quando falam de LGPD, dizem assim, né? Não, já coloquei lá no contrato, já estou dizendo e tal, pronto. Aí acho que é só isso.
mas é um ponto importante também. Primeiro, quero usar os dados dos meus usuários. O usuário foi lá, fez uma fichinha cadastral, dizendo, por exemplo, eu coloquei na ficha cadastral, quero saber o que é que ele gosta de fazer aos finais de semana, né? E aí eu posso personalizar um produto que eu tenho utilizando esses dados, a partir dos dados que ele me informou na minha plataforma única, para uso próprio. Eu tenho que informar alguma coisa a ele ou não? Não preciso informar? Primeira pergunta. Legal, Rafael. Tocando primeiro numa coisa que você falou logo no começo da sua pergunta, e acho que quem estiver nos assistindo, que já atuou ou atua na área com questões de LGPD, já deve ter ouvido de muito cliente. Ah, tem uma lei nova, LGPD, então eu tenho que atualizar minha política de privacidade, está tudo certo. Né? Vou contar um segredo para quem está nos assistindo. Aquela política de privacidade nada é quase a mesma coisa. Tá? Aquela política, o maior problema, né, o Bruno Bione, que é meu sócio no Data Privacy Brasil, ele costuma falar que o maior problema das políticas de privacidade é que deixaram com os advogados. Então, aquela política de privacidade, como ela é construída no site, que ou você aceita ou você não consegue usar o serviço, ou você nunca lê, da forma como ela foi construída nos últimos 30 anos, ela não tem a validade jurídica que se espera de acordo com a LGPD. Tá? Então, quando vocês verem um cliente que quer só política de privacidade, cobra bem baratinho. Diz assim, não, tem um site que faz aqui automático. Tá? Tem um site. Mas, quando ele verificar, quando você tiver a oportunidade de explicar que é muito mais do que isso, ele vai entender que ficar só isso aqui, ele não está nada protegido. Então a gente vê muito isso, a gente brinca muito algumas coisas faça política de privacidade em 1 minuto, alguma outra coisa aqui. Não. Aquela política de privacidade, Rafael, ela é um documento jurídico, que o nome correto nem é esse, ele deveria ser aviso de privacidade. O aviso de privacidade ele é um instrumento que serve para eu cumprir com algumas obrigações de transparência que eu tenho na lei. Algumas das obrigações, alguns princípios previstos na lei, eles têm que ser aplicados em toda e qualquer situação. Então, como você pegando diretamente para a sua pergunta, eu tenho que informar a pessoa que eu vou utilizar os dados delas para aquela A, B ou C que eu posso vender? Sempre. Sempre eu tenho que informar. Então, e essa informação eu tenho que dar para os meus clientes, eu tenho que dar para os meus colaboradores dentro das empresas, eu tenho que dar para os meus parceiros comerciais. Eu tenho que ter instrumentos, alguns jurídicos, outros de design, que é uma outra habilidade desejável para o profissional, conhecimentos de design, para poder realmente informar para as pessoas como seus dados serão utilizados. Em algumas situações, eu terei que pedir autorização a essas pessoas. Em algumas. Outra coisa que eu escuto muito, inclusive hoje numa reportagem que eu li, é que eu preciso pedir o consentimento das pessoas sempre para poder utilizar seus dados. De maneira alguma. Eu sou um cara que não gosta de pedir, porque eu não acredito muito nessa ideia de consentimento, que as pessoas vão lá, vão dar o seu ok e pronto. A lei não fala isso em lugar algum. A lei vai dizer o seguinte, eu sempre vou ter que informar como os dados serão utilizados e em algumas situações eu vou ter que ou pedir autorização prévia, em algumas situações eu tenho que dar a oportunidade de discordar, pedir autorização é diferente de começar a usar e depois discordar. E em algumas situações eu só preciso informar, mas você não tem nada a ver você discordar ou concordar aqui, eu vou utilizar seus dados. Inclusive para fins comerciais, para fins econômicos. Então, para responder a sua pergunta, se uma empresa ela poderia pegar os dados e utilizar, por exemplo, para vender um produto, enviar uma publicidade, enviar uma oferta, vai depender do contexto. Vai depender que eu entenda como é que esses dados eles foram coletados, como é que eles foram adquiridos, como é que esses dados foram criados, quais são os tipos de dados, para o que eles serão utilizados. E aí vai para aquele exercício que a gente falou no começo da nossa conversa. As empresas, no começo, elas vão ter que olhar para dentro de casa, mapear os dados pessoais que elas utilizam, mapear as finalidades, os usos desses dados, para poder verificar se o que pode ser feito, o que não pode, e o que eventualmente você não pode, verificar se eu posso ajustar para poder que seja permitido. Né?
E aí você falou o seguinte, toda empresa vai ter que contratar um encarregado, né? Obrigação. Mas não significa que eu tenho que esperar contratar um encarregado para poder fazer o meu processo de adequação. Não. Na verdade, se você é uma empresa que ainda não se adequou, a minha sugestão hoje seria você buscar uma consultoria especializada. Tá? Se consultar, e aqui eu já até faço aqui um jabá, a gente é amigo aqui que permite, né? Na hora. Então, tá? A Brat Consultoria, né? Tio Kleber, que está aqui, está trazendo um projeto incrível para o Ceará. Tá? Fechou parceria com Batista Luiz Advogados, que é um dos principais escritórios no Brasil, na área de privacidade e proteção de dados, é um dos que tem o maior time de pessoas que cuidou de algumas adequações no Ceará, por exemplo, o Grupo Apivida fez isso, e está fazendo parceria também com a Privacy Tools, que é uma das principais plataformas de privacidade do Brasil, que é do Rio Grande do Sul, para trazer para o Ceará um serviço, vamos dizer assim, eu vou usar uma expressão que é muito, que eu já vi até você falar, diferenciado, vamos falar assim, um serviço diferenciado para ajudar as empresas cearenses no processo de adequação com a LGPD, e o Data Privacy Brasil está ajudando nesse processo de formação de profissionais também no Ceará. Reforçando aqui o jabá, né, do tio Kleber, ele pagou durante uns meses o aquecedor lá em Portugal, então a gente tem que fazer essa propaganda dele, né? A Brad Consultoria, que é referência aqui no estado do Ceará em serviços de organização de empresas, né? E eu tenho certeza que esse projeto será mais um projeto de muito sucesso. E aí outra questão, muito parecida com essa, ao invés de eu usar os dados para vender meus próprios produtos, o outro questionamento é, se eu for vender esses dados para terceiros, né? Por exemplo, o Facebook, a gente sabe que os canais de publicidade dele hoje são muito direcionados para um público muito específico, porque ele utiliza aqueles dados fornecidos gratuitamente ali pelos seus usuários e ele direciona especificamente para aqueles consumidores daquela empresa que contratou o serviço do Facebook, né? Ele acaba utilizando, ele não está vendendo os dados diretamente, mas ele acaba utilizando aquelas informações privilegiadas, digamos assim, para direcionar um determinado produto. Como é que fica isso com relação à LGPD? Legal, cara. Acho que dá para repartir essa pergunta em dois universos. Acho que o primeiro universo é modelos de negócio como o Facebook. Facebook não vende dados. Facebook não vende dados, Instagram não vende dados, Google não vende dados. Eles vendem espaços publicitários. E esse espaço publicitário, a diferença entre o espaço publicitário daquele que você vê no seu Stories, por exemplo, você está no seu Stories, passando, aparece uma publicidade no meio. E um espaço publicitário que tem um outdoor no meio da rua, é que aquele espaço publicitário, ele é provavelmente direcionado a você com base nos seus interesses e seus gostos. Para que o Instagram possa fazer isso, para que o Facebook possa fazer isso, ele não precisa vender os seus dados, ele fica com os dados para si. Porque imagina o seguinte, qual é o maior ativo dessas empresas? Os dados. Se ela vende os dados, ela está vendendo seu maior ativo. O que é que ela faz? Ela fica com os dados. Então não existe uma venda dos dados, existe uma venda de atenção. Até a gente chama de capitalismo de atenção, né? Existe uma venda de espaços para tentar capturar a sua atenção com base nos seus gostos. E esse modelo, totalmente ilícito. Tá? Na verdade, a LGPD vem trazer mais segurança jurídica para esses modelos de negócio que antes viviam até num limbo regulatório, numa zona cinzenta do que podia ser feito e do que podia ser feito. Esse é o universo. Então é só o Facebook ou outras empresas atualizar o seu modelo de negócio, atualizar a sua política de privacidade? Não. Pode ter certeza que essas empresas estão fazendo muito trabalho por trás, nos bastidores, para poder utilizar esses dados de maneira adequada, para poder lhe oferecer os serviços, que pode ser um deles, é uma publicidade direcionada. Um outro universo é a venda pura de dados, que a gente tem empresas hoje, como birôs de dados, né, como que a gente chama de data brokers, que o modelo de negócio é a venda pura de dados. Isso vai ser proibido? De maneira alguma. Na verdade, essas empresas elas são essenciais até para o funcionamento da nossa economia. Então, imagina que, por exemplo, a área de compliance. Como é que eu vou fazer o compliance de uma empresa se eu não consigo ter acesso aos dados da empresa, eu não consigo ter acesso aos dados dos sócios, eu não consigo ter acesso aos dados de fornecedores? Tem empresas que vendem esses dados para que eu possa fazer um compliance, para que eu possa fazer um due diligence. Isso vai ser verdade? De maneira alguma. Na verdade, novamente, a LGPD traz mais segurança jurídica para isso. A nossa lei, nesse ponto, inclusive, inovou. Mas
Se eu for, por exemplo, como a gente... Sabe aqueles... Antigamente era vendido em CD, agora tem site que você pode comprar uma lista de pessoas. Vou no site, compro uma lista de pessoas, sei lá, pessoas que moram no bairro do Meireles. Porque eu sou um restaurante e quero enviar e-mail para essas pessoas lá com desconto. Só que eu não sei como é que esses dados, qual a origem deles, como eles foram coletados. Se aquelas pessoas que têm os seus dados estão sendo vendidos sabem que seus dados estão sendo vendidos, se elas autorizaram ou tiveram a oportunidade de se opor. Isso provavelmente será verdade. Mas isso já é verdade, Rafael, hoje. A LGPD só traz novos instrumentos para poder garantir essa vedação. Maravilha. A gente está quase na reta final. O nosso roteiro aqui finalizou. Aí eu vou resgatar aqui uma pergunta, duas perguntinhas que foram feitas lá atrás, para prestigiar o pessoal. Bem rapidinho, Renato. A gente está nos últimos 5 minutos. E eu quero deixar os últimos 2 minutos para a gente se despedir com calma. Primeiro, eu não sei, vamos lá. O Everton perguntou o seguinte: o que dizer sobre vazamento de um arquivo de ICMS, IPI com relação ao LGPD? Pergunta 1. E a 2 é: o que dizer sobre o acesso que a Cefaz tem aos sistemas computacionais das empresas através do integrador, versus LGPD? Se tu puder comentar alguma coisa sobre isso. Tá, legal. Acho que no primeiro perguntas, vazamento de dados de IPI, ICMS, tem que verificar se são dados de pessoa física ou de pessoa jurídica. Se for vazamento de dados de pessoa jurídica, a LGPD não se aplica. A LGPD vai se aplicar para o caso, mas vazou dados dos sócios, para os dados dos fornecedores, que tem nome de pessoas, tem tudo isso, aí a LGPD vai se aplicar. Ah, então não tem que se preocupar com isso? Tem sim. Nós temos a lei de propriedade industrial, nós temos várias outras leis, como lei de acesso indevido a sistemas informatizados, que inclusive pode ser crime, que eu tenho que me preocupar com relação a esse tipo de vazamento. Imagina se vaza, por exemplo, os dados da Receita Federal do Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física. Aí a LGPD se aplica a fundo. E aí você tem penalidades, você tem forma de fazer investigação, você tem que, inclusive, podem ser aplicados para o setor público. Segundo, Cefaz tem acesso ao sistema, aos dados de algumas empresas. Provavelmente existe, vocês que são tributaristas sabem muito melhor do que eu, existe um regulamento que autoriza a Cefaz a ter acesso aos dados dessa forma. Então, se existe esse regulamento, dentro daquilo que a gente falou de bases legais, existe o que a gente chama de tratamento de dados baseado em preceito regulatório. Então, o que você pode discutir é, será que essa lei está adequada com a LGPD? E tem muito isso, aconteceu inclusive em São Paulo. Você tinha uma lei que determinava que empresas como Uber, como 99, compartilhassem uma série de dados com a prefeitura. E essas empresas foram no judiciário e disseram, ó, essa lei, esse novo decreto viola as leis de proteção de dados. E aí houve uma ordem judiciária dizendo, ó, essa parte do decreto não vai ser aplicada. Mas, se aquele decreto ou aquela norma estiver válida, esse compartilhamento de dados entre público e privado é baseado no preceito regulatório. Maravilha. A gente fez até uma live no sábado passado com a secretária da Fazenda aqui do estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba, e aí o foco era exatamente esse, era o acesso da Cefaz a determinados dados bancários dos contribuintes. E deu muita repercussão. Essa live, inclusive, é a que a gente tem mais acesso aqui, mais visualizações, porque é um assunto que está mexendo muito com as pessoas. Meu amigo Renato, a gente está aqui nos 2 minutos finais, vou usar para que a gente possa se despedir com calma. Cara, só te agradecer. Eu, particularmente, apesar de ter dado uma lida geral, o que eu escutava de LGPD, eu confesso a você que escutei pouco, assisti poucas palestras, preciso me aprofundar mais, mas disparado de longe foi a melhor conversa que eu tive, a melhor lição que eu tive sobre a LGPD. Você trouxe uma noção bem real, mostrou como que deve se apresentar essa programação em termos práticos o mais perto possível, porque muita gente está só naquela, não, vou botar uma cláusula aqui no contrato, beleza, vamos para frente, tá tudo certo. E Sim. você demonstrou que não, que o caminho não é esse. Então, muito bom, tenho certeza que muita gente vai procurar, inclusive o Data Privacy, venda seu jabá, o minuto final é seu, meu amigo. Caraca, eu agradeço. Então, como eu disse, fico muito feliz que o pessoal no Ceará esteja realmente interessado nessa temática. Como eu disse,
no primeiro item no meu currículo é dizer que eu sou cearense, então realmente isso me deixa muito, muito satisfeito, tá? Então, assim, eu acho que só para pegar esse último ponto, a LGPD, ela obriga as organizações a repensar a sua forma de trabalho, a muitas vezes até repensar os seus modelos de negócio. Então, por isso que, por exemplo, uma BRAT, que é consultoria organizacional de empresas, faz tanto sentido ter uma parceria nesse sentido, né? Porque, obviamente, as empresas precisam repensar o que é que elas fazem, como é que elas executam as suas atividades. Então, as empresas que pensarem que é só mudar uma cláusula de contrato ou alterar uma política de privacidade e colocar no site, realmente não estão nem 0,001% em conformidade com a norma. Você tem que implementar medidas jurídicas, técnicas, organizacionais, procedimentais, mudança de cultura dentro da organização. Então, é um universo muito grande. Então, assim, para poder continuar nesse espírito de colaborar, né, que a gente tem esse projeto que está sendo feito em parceria com a Brat Consultoria, do Kleber Leite, e tem também aqui o Data Privacy Brasil. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, eu fico aqui para nos seguir, tá? @Data Privacy Brasil, Brasil com S aqui no Instagram. A gente tem muita coisa lá. A gente produz hoje mais conteúdo que eu, como um dos responsáveis pela organização, consigo consumir. Né? Tem o nosso site, dataprivacy.com.br, também para quem tiver. Pode entrar em contato comigo. E, por último, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. E você, meu amigo. Assim, satisfação inenarrável a gente poder aqui, poder trocar esse espaço, embate aqui. É sempre melhor quando é pessoalmente, né? Mas, diante de tudo isso aqui, fica à disposição para próximas oportunidades. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Se deixasse aqui, a gente pegasse ali na Heineken e o resto do dia, viu? Renato, beijão, meu irmão. Muito bom mesmo. Foi fantástico. E, pessoal, vai ficar disponível aqui no IGTV da TAC. Se você não assistiu desde o início, você pode assistir. Acho que o Instagram tá deixando a gente ficar mais de 1 hora agora. Depois eu vou ver isso aqui. É verdade. A tese era para ter sido derrubada há 2 minutos. Exato. A gente começou às Exato. 17h30 em ponto. Olha aí, abraço aí de Porto Alegre para Rosana, o Daniel, o Orlando, que é sócio da TAX aqui também, a Jana, que nos prestigiou. Enfim, todo mundo, um grande beijo. Prazer imenso e até a próxima. Valeu, cara. Abração a todo mundo. Até mais. Até mais.